Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria, estamos aqui para juntos meditarem na palavra do Senhor, que está baseado em Juízes, capítulo 11 e versículo 1 e 2, que nos diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais também, já grandes, expulsaram Jefté. E lhe disseram: Não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Aqui nós vamos ver que Jefté, ele era filho de Gileade. E ele era filho de pai, somente eram irmãos por parte de pai. E mãe, Jefté era filho de uma prostituta. E nós vamos ver que aqui os irmãos de Jefté contenderam com ele para não herdar com ele. E nós vamos ver que Jefté, ele vai sair da presença dos seus irmãos e ele vai habitar na terra de Tob. E nós vamos ver que ali juntamente com Jefté se juntaram homens levianos e saíam com ele. E nós vamos ver que Jefté, ele se fez cabeça desses homens. Por quê? Porque o Senhor havia escolhido Jefté por cabeça, não por cauda. E nós vamos ver que aqui Jefté, ele vai sair da presença dos seus irmãos porque ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi desprezado pelos seus irmãos porque os seus irmãos não aceitavam estar ali e dividir a herança ali com ele. E nós vamos ver que o propósito de Deus na vida de Jefté nem por isso deixou de ser cumprido, de ser realizado. E nós vamos ver que quando acontece ali do povo de Amon ir pelejar contra Israel, passou um tempo e o povo de Amon veio a pelejar, os amonitas vieram para pelejar contra Israel. E nós vamos ver que os anciões, eles vão em busca de Jefté. E nós vamos ver que Jefté, ele era um homem corajoso, um homem de caráter. E nós vamos ver que ele vai no versículo 6, e disseram a Jefté: Vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Nós vamos ver que os irmãos de Jefté o rejeitaram ele, por ele não ser filho da mesma mãe, somente filho do mesmo pai. E nós vamos ver que foi permissão de Deus com que eles rejeitassem, porque é nesse caminho, nesse intervalo aí, nesse interim, ao qual Jefté vai ser capacitado por Deus. Porque Deus sabia que Jefté seria instrumento de livramento na casa dele. E o nome de Jefté significa ele abre ou ele liberta. Deus abre ou Deus liberta. Então Jefté está sendo um instrumento de Deus para livrar os seus irmãos e o seu povo. E nós vamos ver que os anciões chegam e Jefté, ele vai ali colocar pontos. Agora vocês estão em aperto, vocês me mandaram me chamar. Mas ele vai, mesmo assim ele vai. E nós vamos ver que ele vai dizer para aqueles anciões que ele somente iria se ele fosse por cabeça. Ele somente iria se ele fosse o responsável ali pela organização
daquela peleja. E nós vamos ver que os anciões aceitam, né? E no versículo 10, ele vai dizer: responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade ao povo e pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E nós vamos ver que Jefté, ele foi um instrumento de Deus aqui para livrar os israelitas. Ele foi juiz sobre Israel. Não importa se você foi rejeitado, se você foi desprezado, se você foi humilhado, se você foi abandonado. Não importa quem são os seus pais, o que os seus irmãos fizeram com você. Aqui eu vejo o cuidado de Deus na vida de Jefté. A palavra é bem clara em relatar que ele era filho de uma prostituta. E por esse motivo, os irmãos o rejeitaram. Quantas situações nós vemos de as pessoas falarem: aquele é a ovelha negra, aquele fez aquilo, aquele matou, aquele roubou, aquele é isso, é aquilo. Deus tem um propósito para com ele. Para Deus não existe distinção de cor, não existe distinção de posição, não existe. Quando Deus escolhe, é escolhido. E Deus permitiu com que os irmãos o rejeitassem, porque foi nesse meio tempo aí, nesse intervalo de tempo, que Deus vai capacitar a Jefté. Então muitos podem olhar para você com desprezo, mas Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado para você. Deus tem algo para você realizar. Deus tem algo para você cumprir, para livrar do inferno, livrar das garras de Satanás, vidas, pessoas. Mesmo que você se sinta incapaz, mesmo que você se veja não capacitado por Deus, Deus capacita você. Deus escolheu você desde o ventre, por isso você está com vida, por isso você está aí respirando, porque Deus tem um propósito para você. Podem muitos desprezar, podem muitos rejeitar, podem muitos abandonar, mas Deus escolheu você com propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Basta você dizer: eis-me aqui, Senhor, e reconhecer que Deus tem um propósito para você, que Deus tem algo extraordinário que os teus olhos não imaginam, a grandeza e o propósito que Deus tem na tua vida. Não importa quem desprezou você, o que importa é que você será instrumento de Deus se você aceitar. Se você disser sim para a vontade de Deus, sim para o propósito de Deus, e Deus vai encaminhando você, Deus vai instruindo, Deus vai guiando você, Deus vai colocando pessoas no seu caminho para que você venha compreender e ter clareza do chamado e do propósito de Deus. Deus não permitiu a vida para você como você pensa, para ser uma vida de sofrimento. Eu nasci para sofrer. Muitas pessoas dizem, eu também dizia, eu nasci para sofrer. Hoje não, hoje eu tenho compreensão e clareza que eu não nasci para sofrer. Eu nasci para ser instrumento de Deus, assim como você. Podem muitos abandonar, rejeitar, humilhar, desprezar. Mas Deus escolheu. E ponto final. Deus escolheu você. Por isso Deus concedeu a vida a você. Por isso Deus permite com que você esteja respirando. Quantos sonhos estão guardados em seu coração
e que você olha para dentro de você e você diz, não, mas eu nunca vou conseguir realizar. Não descredibilize quem Deus credibilizou. Não menospreze quem Deus amou, quem Deus ama. Deus ama você. Você é amado de Deus. Por isso Deus permitiu com que você estivesse respirando nesse exato momento. Quantas pessoas que estão nos hospitais respirando o último fôlego de vida. Mas você é privilegiado, Deus concedeu vida a você. E você tem um propósito de Deus. Ah, Rose, mas você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando, o que eu já passei. Não, meu amigo. Eu falo isso porque um dia eu também pensei dessa mesma forma, desse mesmo jeito. E hoje eu sei, eu tenho pleno conhecimento, entendimento do propósito de Deus na minha vida. Assim como Deus me escolheu, Deus escolheu você. Deus escolheu a todos os que dizem sim para Ele. Os que dizem sim para o seu propósito, os que dizem sim para o seu chamado, não importam que serão desprezados, que serão rejeitados. E olha como Deus honrou a Jefté, levando ele a ser instrumento de bênção na vida daquele que o rejeitou, na vida daquele que o desprezou, dos seus irmãos, do seu povo. E Deus vai honrar a Jefté e ele vai livrar Israel dos amonitas. Deus chama você nesse dia. Deus te diz, você é escolhido meu. Você é meu filho. Você não é desprezível, porque eu o amei, porque eu o escolhi desde o ventre. Deus vai honrar a Jefté, aquele que rejeitou você, que desprezou você, que humilhou você. Você, no tempo de Deus, você será instrumento de Deus na vida dessa pessoa, na vida, seja um familiar seu, seja um desconhecido. Pode ter certeza que Deus o levará para você ser instrumento dele na vida dessa pessoa. Porque Deus não escolhe como o homem escolhe. Deus não vê como o homem vê. Deus conhece as feridas mais profundas que o homem e a sociedade não vê. Que foram geradas em você, que foram feitas em você. Deus, ele tem o poder de curar as tuas feridas e usar você. Desde que você o deixe, que você o permita, ele ser cura para as suas feridas. Sejam físicas, sejam emocionais. Ele tem remédio para curar essas feridas. Mas basta você dizer, eis-me aqui, Senhor, me cura, me transforma, me liberta. Eu reconheço o Senhor como único suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Muda a minha história. Porque a sociedade, os irmãos de Jefté o desprezaram por ele ser filho de uma prostituta. Mas Deus não o desprezou. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem pessoas que se submetem à sua vontade, ao seu propósito e ao seu querer. E então ele usa como instrumento de Deus. Nós vamos ver que José também foi rejeitado. Davi também foi rejeitado. E foram um instrumento de Deus. Então, diz ao Senhor, eis-me aqui. Me tira dessa situação ao qual eu me encontro. Quantos que estão aprisionados pelos vícios, aprisionados pela destruição, aprisionados pela morte. Mas há um Deus que ele dá vida para você. Desde que você reconheça que você precisa dele. Que você precisa ter um posicionamento de mudança de atitude
uma mudança, reconhecer a Jesus e mudança de pensamento, para então Ele poder transformar a sua vida. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, te damos louvores, porque o Senhor não faz acepção de pessoa. O Senhor não tem filhos prediletos, o Senhor tem filhos. O Senhor o escolheu desde o ventre. E todo aquele que está com pensamento, que se sente rejeitado, que é rejeitado literalmente, ou às vezes tem pensamento de rejeição, que se sente rejeitado pelos seus familiares, por amigos, Senhor, os visita, traz a consciência, Espírito Santo, que o Senhor o escolheu desde o ventre, para ele ser um libertador, para ele ser um instrumento de Deus nessa terra, e o teu nome será glorificado no mais profundo, no mais íntimo, no profundo do ser dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa criança. Pai, eu ministro vida, Pai. Eu ministro pelo poder da tua palavra. Eu ministro cura, Pai. Eu ministro libertação, Pai, sobre as emoções dos teus filhos, Pai, que estão aprisionados com sentimentos de que não são merecedores, de que não são capazes. Sim, o Senhor pode os capacitar e os fazer grandes homens e grandes mulheres libertadores das nações, Pai. Sim, sim, Jesus, que teu Espírito Santo possa tocar profundamente, Pai, no profundo dos corações, e aqueles que se sentem que não são amados porque o Senhor morreu por eles, são amados porque o Senhor sofreu por eles, e a tua palavra nos diz que o Senhor os salva, que o Senhor os liberta, desde que eles reconheçam que necessitam de um Salvador, de um libertador. Obrigado, Jesus, pelos teus milagres, pelas tuas bênçãos. Visita os doentes nos hospitais, aqueles que estão em casa desenganados pela medicina, Pai. Sim, leva a cura, Espírito Santo, leva a vida, Pai. E o teu nome será glorificado na vida, no propósito e no chamado de cada um